Ora, colegas e convidados, ou convidados e colegas, parece que é assim. Como é que uma decisão é tomada e como é que ela é executada tem sempre a sua piada, porque eu estava aqui o Dr. Paulo Raposo a referir que se perpetuam as discussões. E eu lembrei-me que tenho aqui uma execução comigo. A execução é de 2009. A ação é de 2008. A ação é uma execução de sentença. A ação é de 2008. Demorou cerca de 14 meses a ser decidida, o que é um prazo, digamos assim, razoável. É uma discussão entre quem comprou um caminhão novo, numa marca conceituada e tem problemas no caminhão, e a sentença diz isto. Reparar ou, se necessário por não ser possível a reparação, substituir o veículo tal, para além de uma indenização que já está fixada. Estão há 10 anos na execução a discutir se é possível ou não reparar o veículo. Há 10 anos. Portanto, um ano e poucos meses para decidir, para ter uma sentença, e 10 anos para executá-la. E a culpa não é do processo executivo, não é do agente de execução, não é do tribunal, é porque ninguém se entende se pode ou não reparar aquela viatura. E, portanto, de facto, não é um bom serviço à justiça quando isto acontece. Neste caso concreto deste processo, que tem piada, precisamente bate com um problema que nós temos estado a dizer ao Estado muitas vezes, é que não devia haver discussões sobre reais sem que cada uma das partes envolvidas juntasse ao processo a georreferenciação dos limites que entende que é a sua propriedade. Porque se cada um, no início do processo, dissesse é isto materialmente o que eu tenho, a execução da decisão seria muito mais simples, porque basicamente era ir ao local com um aparelho de GPS, marcar o ponto e estava resolvido. Mas de facto continua-se a deixar que se discutam reais sem elementos materiais, em que se diz é um caminho de 100 metros com uma largura aproximada de 7 metros e pronto, e de repente vamos tentar executar a decisão com uma coisa que é aproximada, que é mais ou menos, e portanto naturalmente passiva das mais diferentes interpretações. Eu tenho feito alguns, não vou dizer muitos, porque também o tempo não é muito, mas tenho feito variadíssimas verificações, ou melhor, autos de constatação, e surpreendentemente a maior parte deles em prejuízo de quem os requer, ou de quem me pede o trabalho. E de todos eles, nenhum deu processo em tribunal, porque o que o cliente dizia ao advogado, que diz, a minha casa está com águas, tem uma infiltração de água, e portanto a culpa aquilo é do vizinho. O advogado não questiona a verdade da declaração do cliente. Ele diz que o cliente tem razão, tem água, vê-se lá água na parede, portanto, se ele diz que a culpa é do vizinho, é do vizinho. E como já são advogados que trabalham, já me conhecem destas conversas, vais-me lá tirar fotografias e fazer um auto a dizer o que é que está e tal, que é para eu notificar a outra parte com um elemento objetivo. Quando vou lá tirar as fotografias, como também faço, tenho uma visão crítica, digamos assim, não estou lá para fazer a vontade àquela parte, estou lá para tentar evidenciar a realidade material, disse, ok, está ali de facto uma infiltração, vê-se, mas já agora, por exemplo, com esta câmara, tirei fotografias ao telhado, sem ter que ir ao telhado, bastou só pôr-me na janela, pendurar a câmara e tirar fotografias também ao próprio telhado. E depois perguntei, posso ir ao sótão? Tem sótão? É muito chato de lá entrar, que é uma entradinha. Não há problema, eu entro. Chego ao sótão, o que é que o sótão tinha? Água. Quer dizer que a água não vinha do prédio do vizinho, que era o que ele dizia, a água vinha do telhado dele. O facto de ter fotografado a água por cima da placa, da própria casa da pessoa, era o elemento essencial para determinar que o vizinho não tinha culpa nenhuma. Porque o vizinho era o prédio ao lado. E, portanto, não deu ação em tribunal, antes, pelo contrário, deu para ele reparar o telhado dele e mandar alguém que percebesse lá para reparar o problema. Esta visão, é evidente que temos que quando vamos ao terreno para fazer esta constatação, temos que ir de uma forma desapaixonada. É evidente que há alguém que nos pede trabalho, nós vamos lá porque alguém nos pede esse serviço, mas temos que, de facto, evidenciar a realidade. Noutra situação, também muito recente, há cerca de 3 meses, tinha a ver com um corte de madeiras, em que fui lá ao local, fotografei com foto 360, fiz a georreferenciação do prédio, fiz ortofotomapas com o drone, com este drone,
Quando sobrepus a informação toda com o histórico de fotografias aéreas, chegou-se à conclusão que a declaração que o requerente estava a prestar e estava a dar ao advogado era falsa. Não é que ele estivesse a mentir. Ele não estava a mentir. Ele estava a contar, como todos sabemos, a nossa mente prega-nos muitas partidas e depois tende a arranjar justificações que vão de encontro ao que queremos. Mas na realidade ele dizia, esta madeira que estava aqui foi cortada há X anos no sítio tal, mas as fotografias de há 10 anos atrás contavam uma história diferente. E as fotografias não enganam. E portanto o advogado teve que mudar toda a estratégia de defesa, porque de facto se fosse com aquela história ia ser apanhado numa declaração que não era, não vou dizer falsa, mas pelo menos não correspondia à realidade. O que tem piada no meio disto é que nós temos aqui uma data de equipamentos. Nós temos aqui um drone que... Estamos a falar de um drone comercial, isto não é tecnologia de ponta, não é tecnologia cara, estamos a falar de um drone que custa 800 euros, com 3 baterias, que consegue fazer voos de 15 minutos, portanto tem ali 45 minutos de voo. Em 15 minutos eu consigo fazer uma área na ordem de 1 a 2 hectares, dependendo da precisão que quero de obter no terreno. Estas imagens que vocês estão a ver, estes quadradinhos, eu julgo que se vê daí, estes quadradinhos azuis, que estão aqui, era a posição do drone no momento em que tirou a fotografia. Ele diz-me onde é que estava naquele momento. E com base nessas fotografias, depois temos software também disponível na internet, estamos a falar de serviços gratuitos ou tendencialmente gratuitos. Fez-se uma ortofotomapa, portanto, vou só fazer uma pequena precisão, isto não é uma fotografia aérea. Uma fotografia aérea é uma fotografia tirada a partir do ar, tem erros de paralaxe, porque vamos ver os laterais das casas. Se vocês repararem aqui, nunca veem os laterais das casas, só veem verticais. Porquê? Porque na realidade estamos a falar de talvez 70, 80, 90 fotografias, que depois o software as compõem no que se chama um ortofotomapa. Portanto, aqui podemos tirar medidas precisas. Medidas com erros, estamos a falar com erros na ordem de centímetro ou 5 centímetros. Portanto, erros desprezíveis para este tipo de trabalhos. Vou-vos mostrar aqui outro exemplo. Deixem-me só que isto é um bocadinho lento, porque isto é pesado. Reparem aqui, nesta situação, temos uma quinta antiga. Neste caso, qual era o interesse? O interesse é uma empresa que quer fazer um inventário do seu património, porque tem interesse em ter uma inventariação, porque valoriza em termos de bolsistas, porque vai ter rácios melhor, vai ter melhores classificações nos níveis de risco e, portanto, vai conseguir-se vender melhor lá fora. É evidente que é que dizem, nós somos proprietários de quê? Normalmente vão-lhe mostrar registros na conservatória, cadernetas prediais e somos disto. Mas isto não diz nada a ninguém. Um estrangeiro olha para aquilo, não percebe nada. Diferente é eu lhe dar-lhe um pacote completo, que é o registro, o registro predial, as finanças, outros elementos escriturais, mas também lhe dou uma representação a 3D da sua propriedade, em que posso aqui criar elementos e informações particulares. Por exemplo, tenho este poço aqui, este tanque pertence à propriedade, ou parte desta água pertence à propriedade. O que é que eles têm de facilidade? Estamos a falar de uma empresa que tem 300 ou 400 imóveis no país, e isto é um ensaio, naturalmente, é uma experiência que estão a tentar perceber como, e que estão muito presos aos gestores de zona, que eles é que sabem a realidade material. No fundo, o que é que eles estão a fazer? Estão a procurar recolher a informação dos gestores de zona, que conhecem os limites dos prédios, as particularidades de cada um, vertê-las numa plataforma desta natureza e estão menos dependentes a partir daí dos seus gestores de zona, porque têm a informação toda concentrada. Geopredial é aquele nosso primeiro, digamos assim, sinal claramente claro e externo de auto de constatação. Neste caso, esta propriedade está aqui identificada, tem um polígono perfeitamente determinado e, para além disso, sempre que necessário, vamos recolher elementos, neste caso, por exemplo, uma fotografia, em que
temos um elemento material, neste caso um esteio, que estava-me lá a marcar um limite da propriedade. É evidente, se me puser no papel de juiz e daqui a 10 anos for julgar um conflito de limites de propriedade, esta informação que está aqui, pelo menos há uma coisa que garante, é que às 17 horas e 33 minutos do dia 15 de maio de 2019, foi tirada uma fotografia, foi obtida uma coordenada e foi depositado nesta plataforma. Se a fotografia é do local, se de facto a hora foi esta ou não foi esta, ele vai apreciar isso. Mas a verdade é ele sabe é que ela já está nesta plataforma há 10 anos. Vai valorizar muito mais essa prova do que da testemunha que diz: eu passava ali, no meio do monte, e sei muito bem que tinha lá um marco. Mas passava quando? Eu passava lá muitas vezes. Mas ia pastar? Não, quer dizer, passava. Divertia-me. Isto é habitual na prova testemunhal. E isto evita, de facto, termos que andar pendurado em testemunhas, porque acabamos por ter aqui uma testemunha que é imutável no tempo. Por outro lado, permite-nos outras coisas. Por exemplo, neste caso aqui, o que é que se descobriu? É que o parcelário, estas linhas vermelhas que estão aqui por baixo, são do parcelário agrícola. Quer dizer que este proprietário descobriu que, afinal, há alguém que está a receber subsídios do Estado com base na sua propriedade. Está aqui marcado e está aqui evidenciado. O polígono aqui, como dizia aquele programa, aquele anúncio espanhol, que era o algodão não engana, não é? Aqui é o polígono não engana, porque... E a ida ao local do solicitador, que vai recolher todos estes elementos, é o que vai permitir fixar esta realidade. Tem mais outra vantagem, é que vai limitar os níveis de litigiosidade, de discussão. Ou seja, quando nós temos um litígio, o habitual, quando vamos ter com o advogado, é dizer: ele roubou-me 500 metros quadrados. Ele vai dizer: não, roubou-me 2.000, eu até ponho em causa se ele é dono do outro terreno e, portanto, vamos discutir tudo para poder depois negociar a parte. Se nós fixarmos esta realidade num momento, nós diminuímos o nível da discussão. As partes autolimitam-se no nível da discussão. Já não vão discutir tudo, já só vão discutir o objeto concreto que está ali em conflito. Limita muito essas discussões. Esta câmara fotográfica que está aqui, que é uma câmara que custa 200 euros, qualquer coisa do género, portanto estamos a falar de uma câmara de consumo, é que nos permite, por exemplo, fazer este tipo de auto de constatação. O habitual nos autos de entrega: a casa está em mau estado, a casa está em bom estado, a pintura está estragada, as janelas. Tudo isso são relatos vazios, em termos práticos. Porque para mim, eu costumo dizer, a sala é grande. O que é grande? Para mim, uma sala é grande, uma sala com 30 metros, para outra é uma sala com 200. Eu conto isto muitas vezes, que houve uma inundação e dizia-se a água dava-lhe pelo joelho. E, portanto, eu disse: bem, a água dava-lhe pelo joelho, aquilo tinha para aí meio metro de água, porém ele era anão. E, portanto, não é? Portanto, afinal já não tinha meio metro, já só tinha 20 centímetros ou tinha 10 centímetros. Portanto, tudo isso temos alguma dificuldade em apreciar. Neste caso, é uma situação que tem 3 semanas à volta disso. O arrendatário queria entregar este pavilhão, o senhorio queria o receber, mas ambos sabiam que iam ter uma questão para resolver. E a questão para resolver é que tinha sido fechada esta porta. E, portanto, estavam todos prontos para ir para o tribunal discutir que não recebia as chaves, porque o outro dizia que tinha que receber. Pronto. Mas, na realidade, toda a gente queria resolver o problema. Portanto, aqui resolveu-se como o advogado disse: olha, Armando, vais lá, fazes-me um auto, dizes-me, por favor, o que é que aquilo tinha, e depois eu logo vou decidir se vou discutir ou não a abertura desta porta. O que é que se fez? Foto 360, está aqui, posso navegar dentro do pavilhão, porque pode haver outros elementos que sejam relevantes para determinar o estado de conservação, o que for, mas a realidade está aqui toda evidenciada. E em relação àquela porta, as partes entenderam fazer um conjunto de declarações, um a dizer que devia ter aquilo aberto e o outro a dizer que não tinha que ter nada aberto,
mas cada um declarou para o alto de entrega o que lhe apeteceu. Para mim é absolutamente irrelevante. Podiam até cantar o hino nacional e eu transcrevia o hino nacional sem problema. Na realidade, as duas partes limitaram-se também e acabaram por, não se vinculam de forma formal, mas acabam por limitar a sua discussão no futuro. Porque cada uma falou alguma coisa sem ter que pensar muito, ou seja, sem pensar nas consequências da sua declaração, disseram coisas para o alto que, de alguma maneira, os vão abarrar para o futuro. E provavelmente, não vai dar origem a processo judicial nenhum, porque quer um, quer outro percebeu que, se calhar, a razão nem está de um lado, nem está do outro. Mas, como é lógico, como veem, acho que é preferível ter uma foto desta natureza do que ter um relato a dizer qual é o estado de conservação do imóvel. Eu divido sempre os autos nisto. O que é que eu vejo, e o que eu vejo é o que está nas imagens, e o que é que as partes querem dizer. E elas dizem o que quiserem. Podem-me escrever o texto que quiserem, declarar o que quiserem, eu escrevo tudo. Se quiserem assinalar, como neste caso aqui, por exemplo, quiseram que se evidenciasse, uma delas, que sinalizasse a porta. E, portanto, está aqui acesso ao corredor que o senhor identificou no alto. Pronto, está ali identificado. Era isto que ele queria que eu lhe assinalasse ali. E o outro, se quisesse assinalar outra coisa qualquer, assinalava e eu picava o alto com um conjunto de informações que depois eles vão decidir se vão discuti-las ou não vão discuti-las. A iniciativa da OSAI, depois destas... Nós criámos uma plataforma de depósito de fotografias 360 e com um projeto, está aqui a professora Irene Portela, já saiu, com o IPCA, temos um projeto financiado, um projeto num quadro comunitário, que se chama Testor, em que temos uma plataforma certificada para depósito desta informação, deste tipo de informação, desta ou qualquer outra. Neste caso, eu vou tentar aumentar a resolução, não será muita, mas vamos tentar aqui. Neste caso, estamos a falar concretamente da plataforma OSAI 360 e podemos verificar se está ou não arquivado já na plataforma Testor. Ou seja, no momento, como este caso aqui que diz Testor, sim, portanto, já está depositado na plataforma Testor, sem prejuízo de estarmos a visualizar o resultado. Portanto, este visita virtual 360 na plataforma da OSAI, nós podemos descarregar o objeto que está na plataforma certificada, em que temos uma garantia que aqueles elementos eletrónicos que estão lá colocados foram colocados em determinado momento e têm uma integridade, não estão violados, não foram alterados, temos o caminho deles. Permitindo ainda não só a visualização dos elementos numa plataforma online, mas também descarregar o objeto para ser visualizado num computador sem estar na cloud, digamos assim, e que pode ser auditado ou verificado por outros técnicos. A plataforma obedece a princípios de open source, portanto está desenvolvida sobre soluções de open source. Posso-vos dizer que é mais rápido fazer uma visita virtual, por exemplo, um apartamento T3, entre tirar as fotografias, chegar ao escritório, fazer o que se chama o snitch das fotos, que é transformar uma foto que é um ovo numa foto 360, mais o depósito na plataforma, mais a criação das ligações das portas, no fundo, porque eu vou tirar uma fotografia em cada sala, uma ou mais fotografias em cada sala, e depois tenho que ligar as fotos umas às outras para fazer, digamos assim, a circulação. Vou tirar a fotografia à porta, vou tirar a fotografia aqui, vou assinalar a porta e depois vou conseguir, a partir desta porta, entrar na próxima fotografia. Posso fazer um T3, estamos a falar de 3 quartos, uma sala, 2 casas de banho, pode-me demorar a tirar as fotografias na ordem dos 10 ou 15 minutos, e no escritório, dependendo da complexidade da casa, pode demorar mais 20 minutos ou 20 ou 30 minutos a fazer a composição deste trabalho. Portanto, estamos a falar de muita rapidez, porque toda a plataforma está feita para ser utilizada por ignorantes, digamos assim, ignorantes informáticos, não é? Portanto, os passos são todos muito fáceis e o resultado é evidente, ou seja, o resultado é completamente diferente de juntar fotografias ou o que quiser. Neste caso, ainda vamos ter
na próxima versão, vamos ter a possibilidade de juntar fotografias dentro da fotografia. Isto é, onde eu tenho aqui este objeto escrito, eu posso, por exemplo, juntar agora fotografias de pormenor, ou até declarações das partes, ou até a digitalização de um documento, o que eu quiser. Portanto, eu posso distribuir ao longo da minha visita virtual um conjunto de elementos que vão valorizar a informação. Também prevendo-se o quê? Dar a possibilidade de disponibilizar isto às partes, para que elas também possam adicionar informação, camadas de informação da sua digamos assim, da sua lavra. Por exemplo, pode o advogado, na peça processual que vai dar entrada em tribunal, criar uma ligação dentro da visita virtual e dizer, e no sítio tal tem este problema desta natureza, e na peça processual vai criar um link que remeterá as partes diretamente para o ponto da visita virtual. E passamos a ter uma peça processual interativa, que pode ligar a vídeos, que pode ligar a um ficheiro de AutoCAD, que pode ligar a uma página específica de um documento externo. Por exemplo, aqui há a página 52 do PDF tal. E em vez de ter o juiz que andar a navegar 50 páginas para a frente, 200 para trás, abre isto, imprime, normalmente, e passa a ter a possibilidade de navegar na prova com hiperlinks. Ainda tenho mais 5 minutos, não tenho? 3. Neste caso aqui, isto também é de um imóvel. Nós podemos crescer na tecnologia. Neste caso estamos a falar de uma câmara de 200 euros, mas podemos fazer outras coisas com equipamentos de outra dimensão, com outro custo de utilização e com outra necessidade de intervenção. Este é o exemplo que eu vos vou dar. Isto é uma casa que foi entregue, viviam lá uns artistas e deixaram-na assim, mas também permite fazer isto. Permite ver a planta e permite navegar no imóvel a 3 dimensões. Tudo isto é possível, e muito mais, naturalmente, com ferramentas que estão hoje perfeitamente disponíveis no mercado. Aqui em cima da mesa o que é que temos? Temos, por exemplo, isto é uma câmara térmica, é uma câmara que tira fotografias e que permite verificar as temperaturas e permite, por exemplo, identificar onde é que estão as fugas, onde temos problemas com eletricidade. Por exemplo, num quadro elétrico, se houver uma zona com curto-circuito, ele vai assinalar que tem uma temperatura mais alta, mas também permite, por exemplo, numa parede, que pese embora não tenha nenhuma infiltração visível de água, perceber que está uma infiltração por trás, ali escondida. Não cabe ao solicitador apreciar se é uma infiltração ou se não é. O que ele tem é que recolher o máximo de elementos possíveis para que depois, na apreciação da prova, os técnicos se possam pronunciar. E, portanto, estamos a falar de um equipamento perfeitamente disponível. Temos aparelhos sonómetros para verificar o som. Temos o que se chama moisture meter, ou para determinar os níveis de umidade de paredes. Temos equipamentos para radiação elétrica e radiofrequências. Um scanner. Um aparelho de GPS centimétrico, que é o que é utilizado no geopredial. Isto é o equipamento mais caro que está aqui. Isto é um equipamento que custa 6.000 euros à volta disso. E temos um drone. Portanto, são equipamentos que estão disponíveis, fáceis de utilizar. Temos é que criar regras para cada um deles, para que essas regras possam ser, para já, somos nós a fazê-las, mas amanhã, com certeza, como já se falou aqui, o Estado certamente poderá criar, então, regular estas matérias. Por exemplo, quando eu vou utilizar um aparelho destes, eu devo dizer qual foi o aparelho que utilizei, o número de registro dele, a marca, quer dizer, há um conjunto de informações que vamos ter que escolher. Eu não sei neste momento estamos a fazer o caminho, mas não podemos estar à espera que o caminho seja feito por outros e que o Estado venha nos dizer o caminho é este. Porquê? Porque também o Estado não sabe. E, portanto, acho que o nosso caminho é fazermos o nosso caminho, gradualmente, cada vez mais utilizar estas ferramentas, criarmos nós as nossas regras e amanhã esperemos que essas regras sejam validadas por quem deve validar e por quem deve regular estas matérias. Portanto, o desafio que deixo aos colegas é não se acanhem,
comecem, de facto, devagar. É preciso começar a perceber esta abstração, a necessidade de abstração em relação ao que estamos a observar. É uma das maiores preocupações, porque nós tendemos a fazer apreciações. Por exemplo, lá dentro que estava quente, não estava quente, a temperatura era X. Não há quente nem frio. Portanto, e nós tendemos a fazer estas apreciações. A mesa estava suja. Eu não quero saber se estava suja, se não estava. Tira a fotografia e evidencia. Porque não podemos ser subjetivos nessa apreciação. Essa apreciação amanhã pode, em termos de prova, alguém nos vir perguntar: mas olha, o senhor quando lá chegou acha que... Bem, se tudo bem, amanhã podem-me perguntar e poderei responder. Mas esta evidência é o que é necessário trazer ao processo e trazer às partes para que elas se sintam mais confortáveis na decisão que vão tomar. Cumpri? Cumpri. Obrigado.